Nesse episódio, veremos a vida sacramental. Salve Maria! Vamos colocar aqui um índice primeiro. Nesse capítulo 4, nós veremos a vida sacramental, composto do sacramento de reconciliação e da penitência, o sacramento da Eucaristia, a comunhão eucarística, a bênção do Santíssimo Sacramento. Em primeiro lugar, a reconciliação e penitência. Qual é o significado desse sacramento? Temos aqui então um texto que vai tratar disso, da página 171 até a página 174. Significado do sacramento da reconciliação e da penitência. É o precioso presente que nosso Senhor Jesus Cristo nos deu na Páscoa. E segue o texto. É importante que o congregado mariano leia essas páginas para ter uma percepção mais profunda desse sacramento. Em seguida, temos um texto que fala sobre a preparação para a confissão. Convém preparar a recepção desse sacramento fazendo um exame de consciência à luz da palavra de Deus. Esse exame de consciência, como é rotina na vida do congregado mariano, uma vez que ele o faz na oração da noite, fica mais fácil de ser feito. Mas há esse texto que apresenta como fazê-lo para esse caso especial da confissão, nas páginas 174 e 175. Em seguida vem o exame de consciência propriamente dito, e aqui tem uma lista, né, das coisas que a gente pode analisar, revisar, para ver se a gente encontra algo que possa ser observado e dito ao confessor, né, ao sacerdote. Depois o rito, que é a confissão. Então tem um esquema aqui, né? Tem uma apresentação, como confessar, uma explicação de alguns dos termos, né? O penitente deve examinar bem suas faltas, deve confessar os pecados mortais, estar arrependido, assim por diante. Está nessas páginas de 183 até 187. É sempre bom a gente ler pelo menos uma vez esse texto. O ideal é ler com mais frequência, mas pelo menos se a gente conhecer como deve ser feito um bom exame de consciência e como se deve se preparar e como se deve confessar, isso vai ajudar bastante, porque alguma coisa a gente pode ser que a gente aprenda que a gente não sabia, né? E aí vem finalmente a realização do sacramento, né? A celebração do sacramento, com um roteiro, um esquema aqui, a saudação habitual do penitente ao sacerdote, a réplica do sacerdote, e aí começa o penitente a ser acusado de seus pecados, o sacerdote ouve esses pecados, né? E convida o penitente a manifestar a contrição. O penitente então faz o ato de contrição e o sacerdote dá a absolvição. Normalmente há uma penitência a ser feita também. O sacerdote costuma ministrar ao penitente. Avançando agora na vida sacramental do congregado mariano, vamos avaliar aqui o sacramento da Eucaristia. Primeiro, o santo sacrifício da missa, na seção 4.2. A definição: sacrifício eucarístico é o único sacrifício do Novo Testamento e cada vez que se celebra no altar, renova-se a obra da nossa redenção. Então aqui é feito um esclarecimento ao congregado mariano, né, da natureza, das características, da importância, da grandeza do santo sacrifício da missa. Em seguida, se fala então sobre a comunhão eucarística, né? A Eucaristia contém e exprime todas as formas de oração. É a oferenda pura de todo o corpo de Cristo para a glória de seu nome. Por ela são nutridos e fortificados aqueles que vivem da vida de Cristo. Ela é o antídoto que nos liberta de nossas faltas cotidianas e nos preserva dos pecados mortais. Somos elevados à comunhão com Ele e entre nós. Várias citações aí do Catecismo da Igreja Católica. E segue o texto para o congregado poder ler e conhecer melhor sobre esses aspectos da comunhão eucarística.
A comunhão eucarística tem 3 etapas: a preparação, a comunhão propriamente dita e as orações pós-comunhão. Vamos ver primeiro a preparação. A preparação para a Santa Missa e a comunhão eucarística consiste na oração pessoal espontânea ou baseada em algum texto da Bíblia ou de um devocionário. Pode ser rezada a oração para antes da comunhão de São Tomás de Aquino e segue essa oração. Segue então a comunhão propriamente dita e então as orações pós-comunhão. Temos aqui um exemplo, né? Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro de vossas chagas, escondei-me. Não permitais que me separe de vós. Do espírito maligno, defendei-me. Na hora da minha morte, chamai-me, mandai-me ir para vós, para que com vossos santos vos louve por todos os séculos dos séculos. Amém. Interessante que essa oração, que não é tão longa assim, até bem curtinha, possa ser decorada. Aí não precisa realmente de ter o devocionário do lado para poder ler. Mas se tiver uma dificuldade, pode também usar o devocionário no momento depois de comungar, né? E aí, voltando para o seu lugar, você pode ler essa oração. O manual devocionário também tem outras orações pós-comunhão. Aqui alguns exemplos. Eis-me aqui, ó bom e docíssimo Jesus, alma de Maria, oração do anjo em Fátima, oração de São Tomás de Aquino, oração a Nossa Senhora. Então pode haver até uma alternância dessas orações, né, para cada comunhão que for feita, ou conforme a inspiração que for sentida no momento. O próximo ponto que vamos comentar aqui, na vida sacramental do congregado mariano, é a bênção do Santíssimo Sacramento. Na seção 4.4, temos aqui então um texto para amparar, né, essa bênção do Santíssimo. E esse costuma ser até um texto, né, que é normalmente usado mesmo, né, mas para facilitar a vida do congregado mariano, está aí então no manual devocionário, né. Após a bênção, tem algum texto também, que também é são textos que são normalmente utilizados. Uma pequena ladainha. Depois a oração pela pátria, pela igreja e pelo Santo Padre. Com isso terminamos esse episódio e vamos então no próximo episódio falar sobre o ritual das congregações marianas. Esperamos por vocês lá. Salve Maria!